Seja bem-vindo a mais um vídeo da BT Eletrônica. Hoje nós vamos mostrar uma falha que tem 3 códigos de erro referentes a essa falha. Então os 3 códigos são esses que estão mostrados aí para você. Essa falha pode acontecer no Windows 7, no 8, no 10, no 11 e a forma de corrigir é a mesma em todos. Primeiro de tudo, você vai bootar o seu computador com um Windows Live para fazer um backup dos seus arquivos antes de fazer os procedimentos abaixo, entendido? Demos boot aqui com a mídia de instalação, vamos aqui no reparar o computador de novo e nós vamos aqui no solução de problemas, tá? Reparo de inicialização. Antes de você fazer qualquer coisa e depois que você fez o backup, você vai fazer o reparo de inicialização. Esse processo é automático, ele vai tentar fazer esse processo sozinho, tá? Então, vamos deixar, no final ele reinicia o computador. Dei boot com a mídia de instalação do Windows 10. Aqui eu vou clicar no avançar e aqui eu vou no reparar, tá vendo aqui? Reparar o computador. Eu estou dando boot pelo pendrive, tá? Solução de problemas. Prompt de comando, tá vendo aqui? Prompt de comando. Só tem uma pegadinha. Tá vendo aqui, ó? x2.sources. Isso aqui é um diretório, um prompt dentro da imagem do CD de instalação do Windows. Então nós temos que ir para nosso disco C, que é onde o nosso Windows está instalado. Só que, olha a pegadinha. Para você mudar para o disco C, você digita assim, C2 pontos e dá o Enter. Ele foi para o disco C. Ele foi aqui para o disco C. Só que, se você pedir a lista de diretório, a lista de arquivos que está dentro desse disco C, você vai ver que não tem nada a ver com o seu disco C. Tá vendo aqui? Não tem nada a ver com o seu disco C. O seu disco C tinha que ter uma pasta arquivo de programa, uma pasta arquivo de programa x86, tinha que ter uma pasta chamada usuários e uma pasta chamada Windows. Então, vamos mudar aqui para o disco D. Nós vamos procurar qual é a pasta que tem o nosso Windows. Também não é esse disco D aqui, tá bem? Não é. Então vamos para o disco E. Peço a lista de diretório e finalmente eu pedi a lista de arquivos do disco, finalmente chegou aqui, ó. Windows, usuários, arquivos de programa, que em inglês é Program Files, o x86. Essas pastas são pastas minhas que eu tinha criado no meu disco C. Finalmente nós chegamos no disco C. Agora, finalmente, nós vamos começar a corrigir a falha do BCD. Nós vamos para a solução número 2, tá? A solução número 1 qualquer é você tentar usar a mídia de instalação e usar a reparação dos arquivos. Então vamos lá. Você já fez backup dos seus arquivos, certo? Se você não fez backup, pare e faça backup. Porque esse processo pode ter consequências não muito boas. Mas, já que você está com problema para acessar o seu computador, faça por sua conta e risco, tá? Então vamos lá. Você vai escrever o seguinte: bcdedit /export C2 pontos /invertida bcd backup. Então nós estamos fazendo um backup do arquivo bcdedit, tá ok? Ok. Com esse comando attrib, eu vou mudar os atributos do arquivo bcd. Então eu tirei o read only, eu tirei o hidden e eu tirei o system, que são 3 atributos para esse arquivo aqui. Próximo comando. Nós vamos renomear o arquivo bcd. Então é ren, de rename, C2 pontos, /invertida, boot, /bcd para bcd.old. Ok? Então renomeei o arquivo bcd
para bcd.old. Caso eu precisar, eu volto ele para o local com o nome correto, tá bem? Próximo comando, bootrec/fixmbr. Fixmbr, eu estou fixando o Master Boot Record. Em seguida, bootrec/fixboot. Eu vou corrigir o boot. Ele não deixou. Tudo bem, não tem problema. Agora, você vai clicar Exit. Vai sair. E você vai mandar desligar o computador. Aí você tira a mídia de instalação, reinicia o computador e vê se ele volta a funcionar. Eu pedi para ele reiniciar, ele voltou dando uma falha, dizendo que ele não achou o arquivo BCD porque a gente renomeou ele, correto? Então, vamos dar o boot de novo. Nós vamos dar boot pela mídia de inicialização de novo. Clica aqui no avançar, reparar o computador, solução de problemas. Nós vamos no prompt de comando de novo. Então aqui a gente já sabe que o nosso disco C, onde está instalado o Windows, na verdade é o disco E de elefante, tá vendo aqui? Windows, usuários, program files. Agora eu vou dar os seguintes comandos: checkdisk/r/f. Checkdisk, ele vai fazer uma varredura no do meu disco rígido, tá? Ele deu uma mensagem de erro aqui falando que ele está bloqueado, o meu disco C está bloqueado por outro processo. Então, vou clicar aqui no sim. E ele começa a verificar a integridade do meu disco C, que aqui no caso é E, tá? Esse processo do check disk, ele é demorado, tá? O nosso HD, ele é SSD e mesmo assim ele está com tempo estimado aqui de 1 hora. O computador não é tão moderno, digamos assim, mas se fosse um HD mecânico, você pode multiplicar isso aqui por pelo menos 3. O check disk terminou, eu limpei a tela aqui para não ficar muito bagunçado. Então agora nós vamos continuar aqui. bootrec/rebuild BCD. Ele vai reconstruir o arquivo BCD. Aquele arquivo que a gente renomeou, ele está fazendo aqui agora. Então, total de instalação, ele não achou a instalação do Windows, apesar que eu sei que tem. Operação concluída com êxito. Correto, vamos para o próximo. bootrec/fixmbr vai corrigir o Master Boot Record. Concluído com êxito, vamos mais um. bootrec/fixboot. Está corrigindo os arquivos de boot. Acesso negado. Vamos ver o que acontece. Agora nós temos que reiniciar o computador de novo, tá? Desligado o computador. Vamos tirar a mídia de instalação. Parece que está carregando o Windows 10. Carregou! Parabéns! Tivemos sucesso! E se não tivesse conseguido corrigir? O que a gente faria? Então vamos lá. Eu vou desligar o computador e vou mostrar mais um passo que a gente poderia fazer se esse passo tivesse falhado, tá? Supondo que aquela última solução que eu mostrei para vocês não tivesse funcionado, a gente daria boot de novo pela mídia de instalação, iria aqui no reparar o computador, solução de problemas, e aí a gente iria aqui no restauração de sistema. Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. Então você vai clicar aqui. Ele pergunta qual que é a versão do Windows que você tem. No nosso caso é o Windows 10 Pro. Há 4 dias atrás eu criei um ponto de restauração que eu chamei de tudo funcionando, tá? Mas o próprio Windows cria pontos de restauração automática. Tá vendo aqui? Aí você clicaria aqui no avançar. Segue até o final, o processo é automático e ele reinicia depois, tá? Eu não vou fazer isso porque o meu Windows já voltou a funcionar na solução anterior. Mas se no seu caso não tivesse voltado a funcionar, você ainda poderia tentar fazer isso aqui, ok? Agora, se a restauração não funcionar e todos os processos mostrados anteriormente também não funcionaram, não tem o que fazer. Você vai ter que reinstalar o Windows. Eu sugiro que você reinstale o Windows
sem formatar o HD, que é para você não perder seus arquivos. Porque isso vai fazer com que o Windows salve os seus arquivos numa pasta chamada windows.old. Você vai conseguir recuperar os arquivos. Recuperando os arquivos, né, você vai ter que instalar todos os programas que você tinha instalado anteriormente. Então vamos lá, esse aqui é a minha versão do Windows, tá? Eu tenho ele licenciado. Aceito aqui. Vou aqui no personalizada. Seleciono a partição. No caso é a maior aqui, tá? Tá vendo aqui? Aqui é 50 MB, 1 GB, 446 GB é um HD SSD. Seleciono ela, eu não vou clicar em formatar e não vou clicar em excluir, tá? Eu vou direto aqui no avançar. E aí ele vai instalar o Windows de novo. Gostou do vídeo? Dá um like, segue nosso canal, deixa seu comentário e eu desejo sucesso para você.